Olá, amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é: e se Deus não existir? Algumas pessoas talvez pensam, mas eu vou ir para o Evangelho, vou ir para a igreja, vou deixar de curtir algumas coisas e crer em Deus, mas se Ele não existir? Então, na verdade, essa mensagem é para isso. Quais as consequências e as bênçãos? Se Deus existe, existe bênção. Se Deus não existe, estamos perdendo tempo. Mas vamos ver algumas coisas. Eu coloquei aqui, ó. Se você crer e Deus existir, então você ganhou o céu. A Bíblia fala: quem crê será salvo. Pregai esse evangelho a toda criatura, Jesus falou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o evangelho das boas novas, da salvação, que Jesus morreu pelos pecados e dá salvação a quem crê e se arrepende. Então, se Deus existir e você creu, você vai ganhar o céu. Se você não crer e Deus existir, você não creu em Deus e Deus existir, a consequência é o que? O inferno, a condenação. Não dá para saber se existe Deus só depois que morrer. O tempo de escolher Deus é agora. O tempo de escolher Deus é antes de morrer. Então, se você não crê e Deus existir, então você dançou, porque na verdade perdeu a sua vida. Você viveu uma vida em vão, sem conhecer o propósito, sem viver o propósito de Deus, a vontade de Deus. Se Deus não existir e você creu, faz de conta que Deus não existe. E você creu, você serviu a Deus. Sabe o que acontece? Você não perdeu nada. Por quê? Porque você foi boa pessoa, você serviu, você ajudou, você fez o que o Evangelho pediu. Então todo cristão ele vive aí ajudando, não vive para matar, roubar e destruir, ele vive para praticar o bem, para amar sua família, para servir a Deus. Então se Deus não existe, você creu no Evangelho, mas você conseguiu ser uma pessoa boa. Se Deus existir e você não creu, aí você perdeu tudo. O problema é que Deus pode existir e você pode falar: será que Ele existe? E aí você não se entrega a Ele. Se Deus existir e você não crê, você perdeu tudo. Mas se a pessoa crê em Deus, ela não perde nada, porque ela está sendo ajudada, a fé está levando ela além, a fé está ajudando ela e milagre possa estar acontecendo. Mas se você parar para pensar, que sentido tem nascer, crescer, estudar, ter um cérebro que desenvolve tantas coisas, tantas pessoas extraordinárias, empresários, pessoas legais, pessoas com conhecimento, só que todos morrem. Que nada tem sentido se Deus não existe. Por quê? Porque você está vivendo em vão se Deus não existe. Porque se existe a morte, então não tem sentido viver. Agora, se existe um Deus que criou todas as coisas e que vai recompensar cada um segundo suas obras e que vai ter uma vida eterna preparada, então vale a pena tudo. Mas na verdade Deus existe e muitas coisas estão acontecendo em Deus, e nós temos a prova de que Deus existe pelas coisas que são criadas, pela perfeição da natureza, pela perfeição do ser humano. Deus deu um cérebro para o ser humano bem diferente dos animais, a inteligência que o ser humano tem. Acontece que Deus, a morte, ela limita todas as pessoas, grandes e pequenas, para poder entender que nós somos finitos e que nós precisamos se voltar a uma força maior que é Deus. E Deus tem algo maravilhoso. Esse é o nosso tempo de crer em Deus, de ser salvo, de ser abençoado e de ter uma vida eterna. Então esse é o tempo da escolha, né? Talvez a pessoa fale: eu sou ateu, mas isso aqui é uma vida sem esperança. O que você vai fazer depois que morrer? Qual a sua esperança para depois da morte? Nada. A pessoa vive sem esperança, porque ela não tem, ela sempre vê que a vida não tem sentido. Se ela conquista bens, vai ficar. Se ela conquista sabedoria, não vai morrer com ela. Na verdade, existe um Deus que vai recompensar nossas boas obras e vai nos levar para Ele e vai nos dar a vida eterna. Amém? Deixar essa mensagem para a gente refletir.
E se não existe Deus, mas na verdade existe Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.